Meu nome é Mariana Silva e por 15 anos eu fui a decepção da família. Enquanto minha irmã colecionava diplomas da USP e ofertas de emprego com salários de 6 dígitos, eu ensinava pintura a dedo para crianças de 5 anos. Na semana passada, na festa de formatura dela, meus pais entregaram a ela as chaves de um Porsche e a escritura de uma cobertura de 60 milhões de reais nos jardins, diante de 200 convidados. Eles a chamaram de a única história de sucesso da família. Eu fiquei no fundo, invisível como sempre, até que um estranho, em um terno cinza chumbo, se aproximou de mim com um envelope. Seu avô sabia a verdade, ele sussurrou. O que aconteceu em seguida deixou minha família inteira sem palavras. Antes de começarmos, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se esta história realmente ressoar com você. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Deixe-me contar como um pedaço de papel mudou tudo. A cobertura da família Silva tinha vista para o Parque Ibirapuera do 25º andar. Toda manhã eu via meus pais beberem café em xícaras de cristal enquanto planejavam o futuro da Isabela naquela mesa de jantar de Nogueira de 200 mil reais. O quadro original de Portinari, acima da lareira, o verdadeiro, não uma impressão, custava mais do que eu ganharia em 20 vidas como professora de artes de escola pública. Meu kitnet, na Zona Leste, tinha manchas de infiltração no teto e uma encanação que gemia como um fantasma com problemas de raiva. Enquanto a Isabela carregava bolsas Hermes que custavam mais que meu aluguel anual, eu carregava materiais de arte em uma sacola de lona que eu mesma pintei durante a faculdade. O contraste não era sutil, e meus pais faziam questão de que todos soubessem disso. A Mariana dá aulas numa escolinha municipal. Minha mãe dizia para as amigas no Clube Paulistano, sua voz baixando como se estivesse confessando um crime familiar. A Isabela acabou de entrar para a revista jurídica da Faculdade de Direito. A comparação sempre vinha em pares, como arroz e feijão, exceto que um era risoto de trufas e o outro era resto de ontem. Mas aqui está o que eles não sabiam. Eu amava meu trabalho. Toda manhã, 23 alunos do 2º ano corriam para me abraçar, seus rostos se iluminando quando viam os materiais de arte que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro. Seus pais, imigrantes, mães solteiras, pais trabalhando em 3 empregos, me agradeciam com lágrimas nos olhos quando seus filhos traziam para casa pinturas, que os faziam se sentir vistos. Meus pais nunca perguntaram sobre meu trabalho. Eles nunca souberam sobre os prêmios enfileirados na gaveta da minha mesa ou as cartas de pais dizendo que eu mudei a vida de seus filhos. Para eles, sucesso significava carteiras de ações e casas de veraneio na Riviera de São Lourenço. Eu ainda ia a todos os jantares de família, a todas as celebrações. Não por eles, pelo avô que morreu há 10 anos, o único que já tinha dito: Mariana, você vai mudar o mundo, só não da maneira que eles esperam. Eu não tinha ideia de quão certo ele estava. Isabela se formou com laurea acadêmica na Faculdade de Direito da USP na semana passada. O próprio diretor apertou a mão dela e um grande escritório da Faria Lima ofereceu a ela um salário inicial de 30 mil reais mensais antes mesmo de ela jogar o capelo para o alto. O relógio Cartier dela, um presente de formatura do papai, custava mais do que meu salário anual. Ela tinha 28 anos, 4 anos mais nova que eu, e já possuía um portfólio de investimentos que faria a maioria dos CEOs chorar de inveja. O perfil dela no LinkedIn parecia um conto de fadas corporativo. Graduação na USP, Direito na USP, associada de verão em 3 empresas Fortune 500, artigos publicados em revistas jurídicas internacionais 2 vezes. O meu dizia, professora de artes na escola municipal, acreditar que toda criança é um artista. O grupo da família no WhatsApp naquela semana foi um santuário para a glória de Isabela. Fotos dela com a Beca, capturas de tela de parabéns de senadores e empresários, um vídeo dela fazendo o discurso de oradora da turma. Minha mensagem, parabéns, Bela, recebeu um emoji de coração, nada mais. O que aquele mesmo chat não mostrava eram os 8 prêmios nacionais de educação guardados na minha gaveta. O reconhecimento de professora do ano que ganhei 3 vezes, o programa de arte-terapia que construí do zero e que agora atendia 500 crianças com deficiência em 3 bairros. Eu nunca mencionei essas coisas. Qual era o ponto? Na moeda da minha família, elas não valiam nada.
O convite para a festa de formatura da Isabela veio em um papel cartão marfim tão grosso que poderia servir como arma. Celebrando a conquista extraordinária de Isabela, lia-se em letras douradas. No final, na letra da minha mãe, Mariana, por favor, vista-se adequadamente. Eu vesti meu melhor vestido. Um tubinho preto simples da Riachuelo. Isabela estaria de Versace sob medida. Algumas coisas nunca mudam. Ou assim eu pensava. Por que você não pode ser mais como a Isabela? Essa pergunta me seguiu durante essa infância como uma sombra com dentes. Quando eu trazia um 9 em matemática, Isabela já tinha pulado 2 séries. Quando ganhei a competição estadual de arte aos 16 anos, Isabela tinha acabado de ser aceita na faculdade aos 17. Minhas conquistas eram notas de rodapé na grande história de Isabela Silva, futura ministra do Supremo, como meu pai gostava de prever depois do seu terceiro uísque. Minha mãe aperfeiçoou a arte da apresentação seletiva em reuniões sociais. Esta é a Isabela, nossa estudante de direito. Ela sorria radiante, seus diamantes captando a luz. Então, se pressionada. Ah, e a Mariana, ela dá aulas. A pausa, antes de dar aulas, se estendia como um vazio onde a decepção vivia. Eu escolhi o ensino por causa do Sr. Yamamoto, meu professor de artes do ensino médio, que me viu chorando no armário de suprimentos depois de mais um sermão de por que você não pode ser. Ele disse algo que nunca esqueci. Algumas pessoas constroem arranha-céus, Mariana. Outras constroem almas. Adivinhe qual dura mais. Eu queria construir almas. Meus pais queriam que eu construísse portfólios. A parede de fotos da família contava a história melhor do que palavras. As conquistas de Isabela cobriam uma seção inteira. Diplomas, recortes de jornal, fotos com governadores. Minha seção tinha uma foto, formatura da faculdade. Mesmo essa estava parcialmente escondida atrás da carta de aceitação da Isabela, que minha mãe tinha emoldurado em ouro. 10 anos de terapia me ensinaram a parar de buscar a aprovação deles. Mas saber algo intelectualmente e sentir isso nos ossos são bestas diferentes. Então continuei aparecendo, continuei sorrindo, continuei fingindo que as palavras deles não arrancavam pedacinhos do meu coração. Do canto do salão de festas do Hotel Fasano, um homem de terno cinza chumbo me observava. Ele estava lá desde que cheguei e algo em seu olhar parecia saber de tudo, como se estivesse esperando por algo. O salão do Fasano brilhava com o tipo de riqueza que não precisava se anunciar. 200 convidados bebiam champanhe Dom Perignon em taças de cristal, enquanto caviar beluga circulava em bandejas de prata que provavelmente custavam mais que meu carro. Cada canto gritava dinheiro. Do teto alto drapeado em seda aos arranjos de orquídeas que chegaram da Tailândia naquela manhã. Meu pai tilintou sua taça de champanhe com uma caneta de ouro. Claro que era de ouro, e a sala ficou em silêncio. Senhoras e senhores, estamos aqui para celebrar a única história de sucesso que importa na família Silva. Ele ergueu a taça em direção a Isabela, que estava em seu vestido Versace sob medida, parecendo ter sido esculpida em mármore e ambição. Minha filha, a advogada formada com honras, a única história de sucesso. Singular. Eu não era nem mais uma nota de rodapé. Eu era uma borracha. Minha mãe circulava pelo salão, sua voz se sobrepondo ao quarteto clássico. Isabela começa no grande escritório da Faria Lima mês que vem, ela disse à esposa do prefeito. Então, me avistando perto da mesa de camarões... Ah, essa é a Mariana. Ela ensina pintura a dedo para crianças. O jeito que ela disse pintura a dedo fez parecer que eu vendia drogas para bebês. Uma mulher de Chanel perguntou que série eu ensinava. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interveio. Elementar. Muito elementar. O sorriso da mulher tornou-se piedoso. Que bom que você encontrou algo que consegue fazer. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. A mensagem dizia: não saia mais cedo hoje à noite. Seu avô deixou para você mais do que memórias. Eu olhei para cima, escaneando o salão. O homem de terno cinza ergueu levemente sua taça de champanhe. Um gesto tão pequeno que só eu notei. Meu pai estava de volta ao microfone. E agora, para a verdadeira surpresa da noite. A voz do meu pai ecoou pelo salão. Isabela! O sucesso merece recompensas.
Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do smoking e a sala coletivamente se inclinou para a frente. As chaves do seu novo Porsche. A multidão suspirou. Alguém realmente aplaudiu. O chaveiro brilhava sob os lustres. Um carro de R$800 mil para uma jovem de 28 anos que já tinha uma BM. Isabela flutuou até o microfone, seu sorriso praticado por anos sendo a escolhida. Obrigada, papai. Ela segurou as chaves como um troféu. O fotógrafo que meus pais contrataram, sim, eles contrataram um fotógrafo profissional para isso, capturou cada ângulo. Mas isso não é tudo, minha mãe interveio, juntando-se a eles no palco. Ela tirou um envelope de sua bolsa, uma Hermes, naturalmente, a Birkin de R$150 mil, que poderia alimentar uma cidade pequena. Dentro deste envelope está a escritura da sua nova casa. Uma cobertura de R$60 milhões nos jardins, 4 quartos, terraço privado e uma vista de toda a cidade que você está prestes a conquistar. R$60 milhões. Para referência, isso poderia financiar o programa de arte da minha escola inteira pelo próximo século. Poderia fornecer terapia para milhares de crianças que nunca poderiam pagar por isso. Em vez disso, abrigaria uma pessoa que já tinha tudo. Isabela abraçou os dois e o fotógrafo enlouqueceu. A multidão explodiu em aplausos que pareciam pequenos martelos contra meu crânio. Eu fiquei no meu canto, invisível como o papel de parede, segurando minha taça de champanhe com tanta força que temi que ela pudesse estilhaçar. Este Porsche é apenas o começo do que você merece, Isabela, disse meu pai ao microfone. Suas palavras atravessaram a sala, atravessaram os anos de comparação, atravessaram cada momento em que ele olhou através de mim como se eu fosse transparente. O homem de terno cinza se aproximou. Não obviamente, apenas deslizando pela multidão até chegar ao alcance da voz. Ele não estava assistindo ao triunfo de Isabela. Ele estava me observando. Meu telefone vibrou novamente. O show real começa em 5 minutos. Não assine nada. Assinar nada. O que eu poderia possivelmente? Mariana, a voz da minha mãe cortou meus pensamentos. Venha aqui, por favor. Precisamos de você no palco. Isabela segurava o microfone como um cetro, seu anel de formatura captando a luz. Quero agradecer a todos por celebrarem este momento conosco. Ela começou, sua voz doce como mel com espinhos escondidos. O sucesso não é fácil. Exige dedicação, ambição e a coragem de buscar mais do que... Ela pausou, seus olhos encontrando os meus. Pinturas a dedo e troféus de participação. Risadas nervosas ondularam pela multidão. Alguém sussurrou. Duro. Outro disse. Mas verdade. Algumas pessoas, continuou Isabela, se contentam com a mediocridade. Elas encontram conforto em vidas pequenas, sonhos pequenos, contra-cheques pequenos e tudo bem. O mundo precisa de pessoas para ensinar o ABC às crianças, enquanto outras de nós defendem casos no Supremo Tribunal. Minhas bochechas queimaram. 200 pares de olhos tentavam não olhar para mim, enquanto absolutamente olhavam para mim. Uma mulher de pérolas sussurrou para o marido. É a irmã professora? Coitadinha. Mas esta noite não é sobre aqueles que se acomodam, continuou Isabela. Isabela ergueu seu champanhe. É sobre excelência. É sobre provar que com a mentalidade certa, a educação certa e as prioridades certas, qualquer um pode... Com licença. O homem de terno cinza deu um passo à frente. A multidão se abriu como se ele carregasse uma autoridade invisível. Ele era mais velho do que eu pensara a princípio. Talvez 75 anos, com cabelos prateados e olhos que tinham visto décadas de segredos. Peço desculpas por interromper, disse ele, sua voz carregando peso, apesar de suave. Meu nome é Arnaldo Vieira. Fui advogado do seu avô por 40 anos. O rosto do meu pai ficou pálido. A taça de champanhe da minha mãe tremeu. Tenho algo que precisa ser abordado esta noite, continuou Arnaldo, tirando um envelope de couro do paletó, antes que mais anúncios sejam feitos. O sorriso de Isabela congelou. Eu não acho que... Ah, mas eu acho, disse Arnaldo. Na verdade, seu avô insistiu. Meu pai se recuperou rapidamente. Ele sempre fazia isso quando sua autoridade era desafiada. Senhor Vieira, esta é uma celebração familiar privada.
Qualquer assunto que o senhor tenha pode esperar até... Na verdade, não pode. A voz de Arnaldo permaneceu calma, mas havia aço por baixo, especialmente considerando o que vocês estão prestes a fazer. O maxilar do meu pai se apertou. Ele sabia de algo. Ambos sabiam. Meus pais trocaram um olhar que durou um batimento cardíaco a mais. Como eu estava dizendo, meu pai voltou-se para o microfone, falando mais rápido agora. Isabela também herdará a totalidade do patrimônio da família Silva, a empresa, as propriedades, tudo. Ela provou ser capaz de gerenciar ativos substanciais. A sala explodiu em parabéns. Isabela brilhava. Minha mãe sorriu tanto que seu botox quase rachou. Mariana, por outro lado, meu pai continuou, e meu estômago despencou. Simplesmente não tem capacidade para tal responsabilidade. Ensinar pintura a dedo para crianças é nobre, suponho, mas dificilmente qualifica alguém para gerenciar milhões. Algumas pessoas constroem impérios, outras pintam com os dedos. As palavras atingiram como golpes físicos, e foi por isso que minha mãe se juntou, tirando outro documento da bolsa. Precisamos que Mariana assine esta renúncia de direitos de herança. É o melhor para todos. A multidão ficou em silêncio. Isso era drama demais, até para os jardins. Suba aqui, Mariana, meu pai disse, e não era um pedido. Eu caminhei até o palco com pernas que pareciam água. 200 pessoas me assistiram subir aqueles 3 degraus. A mulher de Chanel sussurrou algo sobre negócios de família serem tão constrangedores. Alguém mais murmurou sobre conhecer o seu lugar. Minha mãe estendeu a renúncia e uma caneta Montblanc. Apenas assine, querida. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Arnaldo Vieira subiu no palco. Eu realmente devo insistir para que parem. Você não tem autoridade aqui, meu pai retrucou. Arnaldo sorriu. Não foi um sorriso gentil. Seu pai discordaria, e já que ele é aquele que realmente construiu este império que você está tão ansioso para redistribuir, eu diria que a opinião dele importa. A caneta parecia pesada na minha mão. 200 convidados esperavam. O sorriso de Isabela poderia cortar vidro. A renúncia estava no pódio, sua linguagem jurídica embaçando através das lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Assine, Mariana. Minha mãe sibilou, a voz baixa o suficiente para que o microfone não captasse. Pela primeira vez na vida faça a coisa certa. A coisa certa para eles. Isso significava desaparecer. Isabela inclinou-se em seu próprio microfone. Isso é o melhor para todos, Mariana. Você sabe que não consegue lidar com esse tipo de responsabilidade. Lembra quando você não conseguia nem administrar seus empréstimos estudantis sem chorar? Alguém na multidão realmente riu. Minha mão se moveu em direção à linha de assinatura. Mariana Silva! A voz de Arnaldo Vieira soou clara e afiada. Preciso que saiba de algo antes de assinar esse documento. Meu pai se colocou entre nós. Senhor Vieira, o senhor está invadindo. Segurança. Estou aqui como executor do espólio de Guilherme Silva, disse Arnaldo mais alto agora. O verdadeiro testamento do seu avô, aquele que seus pais vêm escondendo há 10 anos. O salão de festas ficou tão quieto que eu podia ouvir as pérolas da minha mãe clicando umas contra as outras enquanto ela tremia. Isso é impossível, disse meu pai, mas sua voz falhou. O testamento do meu pai era simples, tudo para mim. O testamento que você arquivou era simples, corrigiu Arnaldo. O testamento real, aquele que mantive em 3 cofres separados com depoimento em vídeo e múltiplas testemunhas, é tudo menos simples. Ele tirou um documento grosso de seu envelope de couro. O selo dourado do estado de São Paulo captou a luz. Tenho algo que todos vocês precisam ver, anunciou Arnaldo para a sala. Algo que muda tudo sobre os anúncios desta noite. Isabela tentou pegar a renúncia. Apenas assine agora, Mariana. O que quer que seja isso, não importa. Mas minha mão tinha parado de se mover porque Arnaldo Vieira estava olhando para mim com os olhos do meu avô, gentis, sabedores e absolutamente certos. Se você já se sentiu desvalorizado por escolher propósito em vez de lucro, por favor, curta este vídeo. O que acontece a seguir mudará como você vê o sucesso. Inscreva-se para ouvir mais histórias sobre justiça silenciosa e o poder da paciência. Olhei para a caneta na minha mão, depois para os rostos ao meu redor. Isabela, radiante em sua certeza. Meus pais impacientes e desdenhosos. A multidão esperando a professora aceitar seu lugar no fundo da hierarquia familiar. Por um momento, quase assinei.
15 anos sendo a decepção pesavam nos meus ombros como um cobertor de chumbo. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse feita para coisas pequenas, sonhos pequenos, impactos pequenos. Talvez ensinar crianças a pintar arco-íris não valesse tanto quanto discutir fusões corporativas. Às vezes, amar sua família significa deixar ir. Eu disse baixinho, o microfone captando minhas palavras. Minha mãe relaxou. Isabela sorriu com desdém. Meu pai assentiu em aprovação. Posicionei a caneta acima da linha de assinatura. Uma assinatura e eu nunca mais teria que aguentar outra comparação. Outro sermão de por que você não pode ser mais como a Isabela. Outro jantar de família onde meu trabalho era tratado como um hobby. A caneta tocou o papel. Seu avô escreveu cartas para você, disse Arnaldo de repente. 23 cartas ao longo de 10 anos. Seus pais devolveram cada uma delas sem abrir. Minha mão congelou. Cartas? Olhei para meus pais. Do que ele está falando? O rosto da minha mãe tinha ficado branco sob a maquiagem. Não importa agora. Ah, mas importa. Arnaldo tirou uma pilha de envelopes, envelhecidos e amarelados. Guilherme Silva passou a última década de sua vida documentando algo muito específico, algo sobre suas netas. Ele ergueu o documento novamente, o testamento real. Antes de assinar qualquer coisa, Mariana, você deve saber o que seu avô sabia. Você deve saber porque ele a chamou de aquela que mudaria tudo. A caneta escorregou dos meus dedos, caindo no pódio. Mostre-me, eu disse. Você não tem o direito. A voz do meu pai trovejou pelo salão, seu rosto ficando vermelho. Segurança, removam este homem imediatamente. 2 seguranças avançaram, mas Arnaldo ergueu o documento bem alto. Eu pensaria com muito cuidado antes de fazer isso. Interferir na execução legal de um testamento é crime inafiançável. Todos nesta sala são agora testemunhas. Os guardas pararam. A multidão murmurou. Alguém estava definitivamente gravando isso no celular. Minha mãe tentou uma abordagem diferente. Sua voz doce como cauda. Senhor Vieira, certamente isso pode esperar até segunda-feira. Estamos tendo uma celebração familiar. Uma celebração onde vocês estão coagindo sua filha a assinar a renúncia de seus direitos de herança? As sobrancelhas de Arnaldo se ergueram. Que festivo! Não há nada para herdar, meu pai retrucou. Eu sou o único beneficiário do espólio do meu pai. O testamento foi lido há 10 anos. Um testamento foi lido, corrigiu Arnaldo. Aquele que você arquivou depois de destruir o original, ou melhor, depois que você pensou que tinha destruído. O salão arfou coletivamente. Isabela agarrou o braço do meu pai. Papai, do que ele está falando? Seu avô era muitas coisas, continuou Arnaldo, dirigindo-se à sala agora. Mas estúpido não era uma delas. Ele conhecia o filho bem o suficiente para manter múltiplas cópias de seu testamento real, reconhecido em cartório, testemunhado, gravado em vídeo, blindado. Ele se virou para mim. Ele também conhecia as netas, ambas, e fez provisões de acordo. Minha mãe estava discando freneticamente no celular. Lourenço, sim, precisamos de você no Hotel Fasano imediatamente. Traga os arquivos sobre... Ela parou, percebendo todos assistindo. Apenas venha. Ligando para o seu advogado? Perguntou Arnaldo suavemente. Ótimo. Ele vai querer ver isso, especialmente o artigo 7. O que é o artigo 7? Perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Arnaldo sorriu. A primeira expressão calorosa que vi nele. A parte que seu avô chamou de cláusula da verdade. A parte que explica por que ele passou 10 anos observando ambas as netas de longe, documentando tudo. Meu pai avançou para pegar o documento. Arnaldo recuou, surpreendentemente ágil para sua idade. Devemos ler juntos? Perguntou Arnaldo. Ou você prefere dizer a eles você mesmo o que tem escondido? Arnaldo abriu o documento, suas páginas nítidas apesar da idade. Este testamento foi assinado por Guilherme Silva em 15 de março de 2015, na presença de 3 testemunhas e um tabelião público. Foi subsequentemente arquivado em meu escritório com cópias enviadas para 2 escritórios de advocacia adicionais para custódia. Isso é impossível, disse meu pai, mas sua voz tinha perdido a autoridade. Eu cuidei do espólio dele. Você cuidou do que queria cuidar, interrompeu Arnaldo. Seu pai sabia que você faria isso, e é por isso que incluiu instruções muito específicas sobre quando e como este testamento deveria ser revelado.
Ele olhou para mim. Ele queria esperar até que ambas as netas tivessem mostrado seu verdadeiro caráter. Esta noite pareceu apropriada, dadas as circunstâncias. Isabela avançou. Isso é ridículo. Mesmo que haja outro testamento, ele não pode anular. Na verdade, senhorita Silva, dada a sua educação em direito na USP, você deveria saber que um testamento posterior, devidamente executado, anula absolutamente um anterior, especialmente quando o anterior foi, digamos, editado criativamente. Meus pais trocaram outro olhar. As mãos da minha mãe tremiam. Seu avô passou 10 anos documentando algo muito específico, continuou Arnaldo. As reais contribuições que suas netas fizeram para a sociedade. Não os diplomas, não os salários, o impacto real. Ele tirou uma pasta grossa de papéis. Mariana, você sabia que seu avô contratou um investigador particular para acompanhar sua carreira? Não para espionar, para documentar cada prêmio que você ganhou e que seus pais ignoraram, cada criança cuja vida você mudou. Cada família que você ajudou através do seu programa de arte-terapia. A sala estava em silêncio. Até a equipe de garçons tinha parado de se mover. Ele tem arquivos sobre vocês duas, disse Arnaldo, olhando entre Isabela e eu. E com base nesses arquivos, ele tomou sua decisão sobre quem deveria herdar o legado da família Silva. Isso é insano, disse Isabela, mas sua voz vacilou. Não, respondeu Arnaldo. Isso é justiça. Devemos ler o artigo 7 agora? O treinamento da USP de Isabela entrou em ação como um reflexo. Quero ver a autenticação, selos de cartório, assinaturas das testemunhas, verificação de data e hora. Isso pode ser fabricado. Qualquer um pode criar documentos com aparência antiga. Falado como uma verdadeira advogada, disse Arnaldo em aprovação, puxando uma pasta Manila, reconhecida em 3 locais separados. Aqui está o selo do Estado de São Paulo, autenticado semana passada, quando soube que hoje à noite aconteceria. Aqui está a lista de testemunhas. A juíza Patrícia Hornby, o Dr. Miguel Chen, do Hospital Sírio-Libanês, e Eleonora Roosevelt III, da Fundação Manhattan Trust. Isabela examinou os papéis, seu rosto ficando mais pálido a cada página. Estes são reais. Claro que são reais, disse Arnaldo. Seu avô não deixou nada ao acaso. Ele também gravou a assinatura em vídeo. Ele tirou um iPad. Gostariam de ver seu avô explicando sua decisão com suas próprias palavras? Isso é uma armadilha, gritou meu pai. Você esperou até tentar forçar a Mariana a assinar a renúncia de direitos que você sabia que ela tinha? Perguntou Arnaldo. Sim, eu esperei. Seu pai previu que você faria exatamente isso. Ele disse, eles tentarão dar tudo para a Isabela no momento em que acharem que podem se safar. Espere por esse momento, então mostre a verdade. A multidão estava fascinada. Alguém sussurrou. Melhor que Netflix. Isabela se virou para nossos pais. Vocês sabiam que havia outro testamento e esconderam. O silêncio da minha mãe foi resposta suficiente. 10 anos, disse Arnaldo. Eles sabem há 10 anos. Eles encontraram a primeira cópia na mesa do seu avô e a destruíram. O que eles não sabiam era que ele já havia arquivado cópias com 3 escritórios de advocacia e se gravado assinando. Eu vou contestar isso no tribunal, disse Isabela, mas sua voz carecia de convicção. Com que fundamentos? Perguntou Arnaldo. Incompetência mental? Os registros médicos do seu avô mostram perfeita função cognitiva. Influência indevida? Ele não via a Mariana há anos quando escreveu isso. Encare, doutora. Este testamento é a prova de balas. Ele virou para a página 7. Agora devemos discutir os critérios de herança que seu avô estabeleceu? Arnaldo ajustou seus óculos de leitura, o documento firme em suas mãos. Artigo 7. Condições de herança. Eu, Guilherme Silva, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, estabeleço que meu espólio passará para a neta que demonstrar serviço genuíno à humanidade, medido não por diplomas ou renda, mas por impacto positivo verificável na vida dos outros. O salão de festas estava tão quieto que eu podia ouvir meu próprio batimento cardíaco. Além disso, continuou Arnaldo, esse impacto deve ser documentado por terceiros independentes, não familiares, não amigos, mas instituições e indivíduos sem interesse pessoal no resultado.
Isabela riu, mas suou forçado. Isso é completamente subjetivo. Como se mede impacto positivo? Seu avô pensou nisso. Arnaldo tirou outra pasta, esta marcada com o nome de Mariana. Ele estabeleceu critérios específicos. Cartas de beneficiários, prêmios de instituições reconhecidas, cobertura da mídia sobre trabalho de caridade, avaliações profissionais de supervisores, tudo datado e verificado. Ele colocou a pasta no pódio. Tinha uns 8 centímetros de espessura. Mariana Silva, leu ele de uma folha de resumo. 8 prêmios nacionais de excelência em educação, 3 vezes professora do ano, fundadora do Arte Cura, um programa de terapia servindo 500 crianças com deficiência em 3 bairros. Publicada no Jornal de Arte e Terapia por trabalho inovador com transtornos do espectro autista, reconhecida pelo Departamento de Educação por Inovações em Educação Inclusiva. Minha mãe engasgou. Isso não é possível. Ela nunca nos contou. Por que vocês nunca perguntaram? Disse Arnaldo simplesmente. Vocês estavam ocupados demais, celebrando as conquistas de Isabela, para notar que Mariana estava mudando vidas silenciosamente. Ele tirou outra folha. Cartas de 237 famílias verificadas, independentemente creditando Mariana por transformar a vida de seus filhos. 14 crianças que não verbais antes de seu programa de arte e terapia e agora se comunicam através da expressão artística. 3 prevenções de suicídio diretamente atribuídas à intervenção dela. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não sabia que ele sabia. Eu não sabia que alguém estava assistindo. Seu avô chamou você de a silenciosa que serve, disse Arnaldo para mim gentilmente. Ele viu o que os outros perderam. Arnaldo abriu uma segunda pasta, esta estourando com fotografias e cartas. Seu avô contratou investigadores não para espionar, mas para documentar o que seus pais se recusavam a ver. Mariana, você sabia que o gabinete do prefeito tem sua foto na parede dos heróis silenciosos de São Paulo? Eu balancei a cabeça sem palavras. 3 anos atrás, você usou todas as suas economias para manter seu programa de arte funcionando quando a escola perdeu o financiamento. Você arrumou um segundo emprego dando aulas particulares para comprar materiais. Você nunca contou a ninguém. Ele tirou um extrato bancário. O investigador do seu avô documentou cada sacrifício. Uma mulher na multidão, a senhora Chen da Associação de Pais e Mestres, de repente se levantou. Essa é a professora do meu filho. Ela salvou a vida dele. Ele foi diagnosticado com mutismo seletivo. Não falou por 2 anos. Mariana o ensinou a pintar suas palavras. Agora ele não para de falar. Ela olhou feio para meus pais. Vocês deveriam ter vergonha. Outros começaram a se levantar. Um homem de terno azul marinho. Ela ensinou minha filha depois que ela perdeu a audição. Disse, a arte não precisa de palavras ou som. Outro pai. Meu filho tem autismo. Mariana passou seus horários de almoço trabalhando com ele de graça. Ele acabou de ser aceito na escola de artes. Meus pais pareciam atordoados. A boca de Isabela estava aberta. Seu avô seguiu cada notícia. Continuou Arnaldo, tirando recortes. Professora local transforma vidas através da arte. Programa inovador traz esperança para famílias com necessidades especiais. A Revolução Silenciosa na sala 203. Ele olhou para meus pais. Vocês tiveram todas as oportunidades de saber disso. Vocês escolheram não olhar. Então ele se virou para Isabela. Agora, senhorita Silva, gostaria que eu lesse a avaliação do seu avô sobre suas contribuições ou devemos pular para a decisão final dele? O rosto de Isabela era de pedra. Leia. Arnaldo assentiu. Muito bem, mas devo avisá-la. Seu avô foi minucioso e honesto. Arnaldo tirou a pasta de Isabela. Era notavelmente mais fina. Isabela Silva, Direito na USP, com honras, editora da revista jurídica. Salário inicial, R$30.000. Ele pausou. Serviço comunitário, horas pro bono, obrigatórias exigidas pela Faculdade de Direito. 40 horas no total. Ao longo de 3 anos. Nenhum serviço voluntário além dos requisitos. O rosto de Isabela corou. Eu estava construindo minha carreira. Você estava construindo seu currículo? Corrigiu Arnaldo. Seu avô notou a diferença. Ele também documentou isso. Em 2019, você se voluntariou para organizar um leilão beneficente para crianças carentes. Você arrecadou R$30.000. Ele pausou. Você também cobrou da caridade uma taxa administrativa de R$15.000.
Suspiros ecoaram pelo salão de festas. Isso foi compensação legítima pelo meu tempo, protestou Isabela. De uma caridade infantil? As sobrancelhas de Arnaldo se ergueram. Seu avô achou isso particularmente revelador. Ele tirou mais papéis. 2020, você ofereceu serviços pro Bono para um abrigo de sem-teto. Quando descobriu que eles não podiam fornecer uma dedução fiscal grande o suficiente, você retirou a oferta. 2021, você se voluntariou para mentorar estudantes da periferia. Você compareceu a uma sessão, tirou fotos para o seu LinkedIn e nunca mais voltou. Meus pais estavam congelados. Esta não era a Isabela que eles promoviam. Enquanto isso, Arnaldo gesticulou para minha pasta grossa. Mariana tem cartas do Ministério da Educação, da Associação Nacional de Professores de Arte, da Sociedade de Autismo, do Hospital Infantil. E ele tirou uma carta oficial, do Gabinete da Presidência, elogiando-a por serviço extraordinário às crianças mais vulneráveis do Brasil. Ele ergueu ambas as pastas. Uma neta tem diplomas e reais. A outra mudou centenas de vidas. O testamento do seu avô é claro sobre qual delas herda, mas há mais, disse Arnaldo, sua voz carregando um peso que fez todos se inclinarem para a frente. O artigo 7 tem um segundo componente, uma cláusula que seu avô chamou de provisão de humildade. O advogado de Isabela havia chegado, um pouco sem fôlego. Não diga mais nenhuma palavra, aconselhou ele aos seus clientes. Ah, acho que todos precisam ouvir isso. Arnaldo sorriu. Às vezes, a pessoa mais quieta na sala é a mais forte. Se esta história toca você, por favor, comente abaixo. De onde você é e que horas você está assistindo? Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar o clímax que está prestes a se desenrolar. O advogado de Isabela, Lourenço Fagundes, abriu caminho pela multidão, seu terno Armani impecável apesar da pressa. Isso é altamente irregular. Qualquer contestação de testamento deve ser tratada no Tribunal de Inventários, não em uma reunião social. Não há nada para contestar, respondeu Arnaldo calmamente. Estou simplesmente executando as instruções explícitas de Guilherme Silva. Ele queria que isso fosse revelado publicamente diante de testemunhas, especificamente quando a família tentasse excluir Mariana da herança. Isabela agarrou o braço de Lourenço. Diga a eles que isso não vai se sustentar. Diga a eles que vou processar por difamação. Por inflição intencional de sofrimento emocional. Por quê? Interrompeu Arnaldo. Por revelar a verdade? Seu avô documentou fatos, senhorita Silva. Horas pro Bono são registro público. As finanças da caridade são documentos públicos. Suas postagens no LinkedIn sobre mentoria ainda estão online, embora o abrigo confirme que você só compareceu uma vez. Isso é assassinato de caráter. A voz de Isabela falhou. Não. Uma voz da multidão falou. Era a juíza Patrícia Hornby, uma das testemunhas do testamento. Isso é responsabilidade. Eu vi Guilherme Silva assinar este testamento. Ele estava com o coração partido pelo que seu filho havia se tornado, como o sucesso material havia substituído os valores humanos. Ele disse, espere, Patrícia, eu construí essa fortuna para ajudar pessoas, não para criar monstros. Mais pais da minha escola se levantaram. Sim, Rodrigues, cujo filho tinha TDAH severo. Mariana Silva passou todas as quintas-feiras depois da escola com meu menino por 2 anos. Nunca nos cobrou 1 centavo. Ele está na faculdade agora por causa dela. Senhor Araquim, minha filha sofria bullying por sua deficiência. Mariana criou todo um programa anti-bullying através da arte. Mudou toda a cultura da escola. Dr. Patel. Ela é voluntária no nosso hospital infantil todo sábado. Traz materiais de arte que ela paga do próprio bolso. Isabela olhou em volta descontroladamente. Dinheiro não te faz digna, Isabela. Ouvi a mim mesma dizer, minha voz firme. Impacto faz. Você o manipulou, acusou Isabela. Você deve ter... Mariana não via o avô há 5 anos antes de ele morrer. Arnaldo afirmou. Pelo design dos seus pais, eles disseram a ele que ela estava ocupada demais com seu empreguinho de professora para visitar. Os instintos de CEO do meu pai entraram em ação. Quando encurralado, negocie. Vamos ser razoáveis aqui. Podemos fazer um acordo, dividir tudo igualmente, 50-50. Isso é justo. Justo?
A voz de Arnaldo carregava décadas de autoridade legal. Foi justo quando você disse ao seu pai que Mariana abandonou a faculdade? Ela se formou com honras. Foi justo quando você disse que ela estava desempregada? Ela estava ensinando em tempo integral. Foi justo quando você devolveu cada carta que ele tentou enviar para ela? Minha mãe agarrou sua bolsa Hermes como uma tábua de salvação, lágrimas arruinando sua maquiagem perfeita. Nós só queríamos o que era melhor para a família. Isabela tinha tanto potencial e Mariana não. Arnaldo gesticulou para essa multidão. Metade desta sala pode testemunhar o potencial de Mariana. A diferença é que ela cumpriu o dela elevando os outros, não pisando neles. Por favor, minha mãe se virou para mim, desespero quebrando sua voz. Mariana, querida, pense na reputação da família. Se isso vazar... Já vazou, alguém gritou. 3 telefones estavam claramente gravando. Meu pai tentou um último ângulo. Mariana, você não entende de finanças complexas. A empresa precisa de alguém com experiência em negócios. A empresa? Arnaldo riu. Você quer dizer o império imobiliário construído sobre as patentes do seu pai? Aquelas que ele inventou enquanto lecionava na universidade antes de saber que seu filho valorizaria metros quadrados acima de almas. Lourenço sussurrou urgentemente para meus pais. Isabela estava paralisada, seu mundo perfeito desmoronando em tempo real. Podemos contestar a capacidade mental, sugeriu Lourenço calmamente, mas sua voz ecoou. A juíza Hornby se levantou. Eu ficaria feliz em testemunhar sobre o estado mental de Guilherme. Afiado como uma navalha, ele me venceu no xadrez no dia anterior à sua morte. Os ombros do meu pai caíram. Minha mãe afundou em uma cadeira. Mariana, meu pai disse baixinho, o que você quer? Por 15 anos eu tinha sido silenciosa, a quieta, a decepção, o pensamento posterior. Agora, 200 pessoas esperavam minhas palavras. O que eu quero? Repeti, minha voz atravessando o salão de festas. Eu queria pais que me vissem, que valorizassem compaixão acima de compensação, que entendessem que ensinar não é se acomodar, é construir o futuro uma criança de cada vez. Dei um passo em direção ao microfone, meu vestido da Riachuelo de repente parecendo uma armadura. Passei 15 anos acreditando que eu era menos que a Isabela porque minha conta bancária era menor, porque meu carro era mais velho, porque meu apartamento não tinha porteiro. Olhei para meus pais. Vocês me ensinaram que valor é igual à riqueza. O vovô sabia melhor. A sala estava em silêncio, exceto por alguém chorando baixinho. Senhora Chen, cujo filho eu ensinei a falar através da arte. Eu não preciso do dinheiro de vocês. Continuei, olhando para meus pais. Eu precisava de pais que celebrassem meu primeiro prêmio de ensino da mesma forma que celebraram o primeiro 10 da Isabela. Eu precisava de uma família que entendesse que mudar a vida de uma criança importa mais do que faturar horas. Isabela finalmente falou. Tão santimônio, tão nobre. Você acha que ela é melhor do que eu porque é pobre? Não, eu disse simplesmente. Eu acho que sou realizada porque sou útil. Há uma diferença entre ser bem-sucedido e ser significativo. O vovô entendia isso. Arnaldo limpou a garganta. Falando no entendimento do seu avô, há mais um aspecto do artigo 7 que precisamos discutir. As condições para Isabela. Todos se viraram para ele. Seu avô não a deserdou, Isabela, disse Arnaldo. Mas sua herança vem com condições. Os olhos de Isabela brilharam com esperança. Que condições? 2 anos de serviço público documentado, serviço real, não oportunidades para fotos, não construção de currículo, ensino, voluntariado, contribuição genuína para a sociedade. Só então você recebe sua parte. Isso é extorsão. Isso é educação, corrigiu Arnaldo. A tentativa final do seu avô de ensinar o que seus pais falharam. Que privilégio vem com responsabilidade. Mas eu tenho uma condição também, eu disse. E todos se viraram para mim. Arnaldo sorriu como se estivesse esperando por este momento. Antes de você declarar sua condição, Mariana, há algo mais. Ele virou para a próxima página. A provisão de humildade, subseção C. Ele leu em voz alta. Caso qualquer beneficiário tente coagir, manipular ou forçar outro beneficiário a renunciar à sua herança, a parte coatora perde todas as reivindicações imediata e permanentemente. Meus pais ficaram brancos. Isabela agarrou o pódio para se apoiar. Além disso, continuou Arnaldo,
Se tal coerção ocorrer em público, testemunhada por múltiplas partes, a herança perdida transfere-se inteiramente para a parte prejudicada, ativando o fundo de emergência de 60 milhões de reais, separado do espólio. Lourenço folheava freneticamente seu telefone, presumivelmente verificando bancos de dados legais. Isso é blindado. Esta noite, Arnaldo gesticulou para a sala. Roberto e Margarida Silva, juntamente com Isabela Silva, tentaram forçar Mariana a assinar a renúncia de seus direitos de herança na frente de 200 testemunhas. As condições da subseção C foram atendidas. 60 milhões de reais. A voz de Isabela era apenas um sussurro. Seu avô foi muito específico, explicou Arnaldo. Ele disse, se eles se juntarem contra a Mariana, e eles vão, ela deve ter recursos imediatos para estabelecer sua independência. O fundo transfere automaticamente após coerção documentada. Ele tirou um tablet. A transferência foi iniciada no momento em que Mariana foi chamada ao palco para assinar aquela renúncia. O consultor financeiro do seu avô estava assistindo via transmissão ao vivo. Sim, Sr. Silva. O fotógrafo que você contratou estava, na verdade, documentando isso para o espólio. Meu pai afundou em uma cadeira. Ele planejou tudo isso. Ele conhecia você, disse Arnaldo simplesmente. Ele sabia que você esperaria até o momento público para maximizar a humilhação da Mariana, para pressioná-la à conformidade. Ele sabia que Isabela apoiaria isso para ganho próprio, e ele sabia que Mariana suportaria isso silenciosamente, como ela sempre fez. A empresa? Minha mãe perguntou fracamente. Transfere-se para um fundo fiduciário com Mariana como beneficiária primária e tomadora de decisões. Embora, Arnaldo olhou para mim, seu avô esperasse que você a convertesse em uma fundação. Ele deixou sugestões para focar em arteterapia e educação especial. Isabela estava chorando agora. Não lágrimas bonitas, mas o tipo feio que vem com perda genuína. Minha oferta de emprego no escritório tem uma cláusula de moralidade, disse Lourenço baixinho. Ser parte de fraude de herança. Eles vão retirar a oferta. As chaves do Porsche caíram da mão de Isabela, estalando no chão de mármore. Lourenço Fagundes, apesar de ser o advogado da minha família, ficou pálido enquanto rolava a tela do tablet. As ramificações legais são severas. A tentativa de coerção desta noite, testemunhada e documentada, constitui fraude de herança. A OAB vai investigar. Isabela, sua licença... Não, Isabela engasgou. Não, eles não podem. Eles podem e vão. A juíza Hornby interveio. Tentar defraudar um membro da família da herança através de coerção pública. O comitê de ética terá um dia cheio. Arnaldo produziu mais documentos. As contas do espólio foram congeladas há 40 minutos, no momento em que a coerção começou. Ordens judiciais assinadas pelo juiz Martinez, que está monitorando a situação remotamente. Ele ergueu papéis com selos vermelhos. Roberto Silva, seu acesso às contas da empresa está suspenso, aguardando investigação. O sobrado, a casa na praia, o portfólio, tudo congelado. Você não pode fazer isso, meu pai rugiu. Eu não estou fazendo nada, respondeu Arnaldo. Estou executando as instruções explícitas de Guilherme Silva. Ele escreveu, se o Roberto tentar roubar da Mariana, e ele vai, pare-o imediatamente e publicamente. O telefone da minha mãe tocou. Ela a atendeu com as mãos tremendo. Alô? O que você quer dizer com congelado? Todos eles? Ela olhou para meu pai. Os cartões de crédito não estão passando. A cobertura? Isabela perguntou desesperadamente. A que vocês acabaram de me dar? Nunca foi deles para dar. Arnaldo disse que é parte do espólio que agora pertence a Mariana. Alguém na multidão assobiou baixo. 60 milhões, mais a empresa avaliada em 150 milhões, acrescentou Arnaldo. Mais os ativos líquidos, de aproximadamente 70 milhões, mais a coleção de arte. Seu avô era um grande colecionador, avaliada em 30 milhões. 310 milhões de reais. As pernas de Isabela cederam. Alguém empurrou uma cadeira para baixo dela. Que os pais da Mariana tentaram roubar dela. A juíza Hornby disse alto, garantindo que os telefones gravando captassem cada palavra. É por isso que Guilherme Silva queria testemunhas. A multidão zumbia.
Isso estaria por todos os jardins pela manhã, por toda a internet à meia-noite. O Porsche? Isabela perguntou com uma voz pequena. Comprado ontem com fundos do espólio, confirmou Arnaldo. Será devolvido à concessionária na segunda-feira. Cada símbolo de sucesso que meus pais ostentavam foi construído sobre roubo, sobre roubar da filha que eles consideravam indigna. Isabela Silva, direito na USP com honras, a criança de ouro que nunca tinha falhado em nada, desmoronou completamente. Sua maquiagem perfeita corria em córregos pelo rosto enquanto ela soluçava, não as lágrimas delicadas de antes, mas sons crus e quebrados. Eu não entendo, ela engasgou entre soluços. Eu fiz tudo certo, notas perfeitas, faculdade perfeita, emprego perfeito. Perfeito não é o mesmo que bom, disse Arnaldo gentilmente. Seu avô escreveu sobre você. Isabela tem todas as vantagens, menos empatia, todas as habilidades, menos bondade. Talvez perder tudo a ensine o que ganhar tudo nunca pôde. Isabela olhou para mim através das lágrimas. Pela primeira vez em nossas vidas, ela olhou para mim, não através de mim, não além de mim, mas para mim. Você sabia, ela sussurrou. Você sabia que valia mais, e nunca disse nada. Eu não sabia sobre o testamento, eu disse honestamente, mas eu sabia que meu valor não era medido em reais. Você me ensinou isso, na verdade. Ver você perseguir dinheiro enquanto perdia o significado. Você me ensinou o que não valorizar. Eu nunca... A voz de Isabela quebrou. Eu nunca ajudei ninguém de verdade. Ajudei? Não realmente. Não sem esperar algo em troca. A sala estava em silêncio. Até os garçons tinham parado de fingir trabalhar. Eu nem sei como, admitiu Isabela. Ajudar, servir, se importar com o sucesso de outra pessoa mais do que com o meu. Ela olhou para nossos pais. Vocês me fizeram assim. Vocês elogiaram cada conquista que trouxe status e ignoraram cada oportunidade de construir caráter. E agora tenho 28 anos e não sei quem sou sem meu currículo. Essa é a primeira coisa honesta que você disse em anos, disse minha mãe calmamente, surpreendendo a todos. Isabela levantou-se tremendo. Mariana, eu preciso desse emprego. Não no escritório de advocacia. O que quer que você me deixe fazer, eu preciso aprender. Meu pai estava diante da multidão. Esse titã do mercado imobiliário que construiu sua identidade sendo filho de Guilherme Silva. E pela primeira vez na minha vida, eu o vi claramente. Não o CEO, não o patriarca, apenas um homem que tinha perdido o meu caminho. Eu medi tudo errado, disse ele, sua voz atravessando o salão silencioso. Preços de ações, metragem quadrada, patrimônio líquido, medi tudo, exceto o que importava. Ele se virou para mim. Mariana, você nunca foi a decepção. Eu fui. Eu decepcionei meu pai, tornando-me tudo o que ele nunca quis. Um homem que sabia o preço de tudo e o valor de nada. Minha mãe ficou ao lado dele, sua postura perfeita, finalmente quebrando. Estávamos tão orgulhosos da aceitação da Isabela na USP que emolduramos a carta. Mas, Mariana, você tem 237 cartas de famílias cujas vidas você mudou, e nós nunca emolduramos uma única. Ela olhou para a multidão, muitos dos quais eram seus amigos da sociedade. Ensinamos nossas filhas que a aparência importa mais que a substância, que a riqueza importa mais que o valor. Nós estávamos errados. Alguém começou a aplaudir. Senhora Chen. Então outro pai se juntou. Então outro, não pela confissão dos meus pais, mas pela verdade finalmente sendo dita. A ironia, disse meu pai, rindo amargamente, é que meu pai construiu esta fortuna como professor. Um professor universitário que inventou 3 patentes que mudaram a indústria. Ele nunca se importou com o dinheiro. Ele se importava com o conhecimento. E eu esqueci disso. Ele olhou para Arnaldo. Ele tentou me dizer, não tentou? Todos esses anos, ele tentou me redirecionar para o significado em vez do dinheiro. Toda semana, confirmou Arnaldo. Ele dizia, Roberto, você está construindo um monumento ao nada. Mariana está construindo vidas. Medimos o sucesso em reais, disse minha mãe, olhando para mim, quando devíamos ter medido em vidas mudadas. O fotógrafo, que aparentemente trabalhava para o espólio, capturou tudo. A verdade finalmente exposta, documentada para a posteridade. Meu pai endireitou os ombros. Mariana, não merecemos perdão, mas estamos pedindo por ele mesmo assim.
Eu estava no pódio, olhando para minha família, quebrada, exposta, finalmente honesta, e tomei minha decisão. Eu aceito a herança, eu disse claramente. Toda ela, como o vovô pretendia. O soluço de Isabela cortou o ar. Mas, continuei, também aceito a visão dele para ela. A empresa se tornará a Fundação Silva para Arte-Terapia e Educação Especial. Os prédios abrigarão programas, não lucros. O dinheiro financiará professores, não aquisições. Virei-me para Isabela. Você quer aprender a servir? Você começa segunda-feira, salário mínimo, trabalhando com nossas crianças mais desafiadoras, aquelas que mordem, que gritam, que jogam tinta. Você vai limpar a bagunça delas e celebrar seus progressos. Você vai aprender que o progresso não é medido em porcentagens, mas em sorrisos. Sim, disse Isabela imediatamente. Sim, qualquer coisa. 2 anos, eu disse. Não porque o testamento exige, mas porque é quanto tempo leva para entender que ensinar não é sobre você, é sobre eles. Se você durar 2 anos, durar de verdade, não apenas aparecer, então você receberá sua herança, como o vovô delineou. Encarei meus pais. Perdão não significa esquecer. Significa escolher seguir em frente. Vocês terão acesso a um fundo de pensão, o suficiente para manter uma vida razoável, não o excesso a que estão acostumados. O sobrado fica na família, mas a casa de praia torna-se uma colônia de férias para crianças com necessidades especiais. Minha mãe engasgou. A casa de praia? O vovô mencionou especificamente. Ele disse que deveria ressoar com o riso das crianças, não com conversa de coquetel. Arnaldo sorriu. Seu avô previu isso também. Ele disse que Mariana seria graciosa mesmo na vitória. Isso não é vitória, corrigi. É justiça. E justiça inclui reabilitação. Olhei para a multidão, a elite da sociedade que assistiu à minha humilhação por anos. A Fundação Silva estará contratando posições reais para serviço real. Não bailes de gala e jantares de caridade, mas trabalho prático com crianças que precisam de nós. Qualquer pessoa interessada pode enviar currículos através do Sr. Vieira. Várias mãos se levantaram imediatamente. Mariana, disse Isabela baixinho, e quanto à sua condição? Você disse que tinha uma. Eu sorri. Minha condição é simples, terapia familiar. Todos nós, semanalmente, por 1 ano. Vamos aprender a ser uma família que mede o valor corretamente. Meus pais assentiram imediatamente. Isabela concordou. Seu avô estaria orgulhoso, disse Arnaldo suavemente. Ele sabia que isso aconteceria. Percebi tudo isso, cada detalhe, confirmou Arnaldo. Ele disse, Mariana ensinará a eles o que eu não pude, que o amor não é medido em reais e família não é sobre herança. É sobre herdar valores que valem a pena passar adiante. 6 meses depois, a Fundação Silva para Arte-Terapia e Educação Especial atendia 2.000 crianças em 5 estados. A Casa de Praia sediou sua primeira colônia de férias com 40 crianças que nunca tinham visto o mar. O Salão do Sobrado, onde meus pais um dia realizaram reuniões da sociedade, agora ecoava com risadas de crianças durante oficinas de arte de fim de semana. Isabela durou o primeiro mês pela pura força de vontade. O segundo mês a quebrou. Uma criança de 7 anos com autismo teve um colapso, jogou tinta em todos os lugares, inclusive no cabelo da Isabela. Ela chorou no armário de suprimentos. Eu a encontrei lá coberta de tinta roxa e ela riu. Riu de verdade pela primeira vez em anos. Ele estava tentando pintar o som da felicidade, disse ela. Ele me disse que roxo soa feliz. Agora ela dirige nosso programa de arte sensorial. Ela é brilhante nisso. Aquele cérebro da USP finalmente servindo a algo significativo. O salário dela é de R$ 3.500 por mês. Ela dirige um Honda Civic. Ela nunca foi tão feliz. Meus pais são voluntários toda quarta-feira. Papai lê para as crianças enquanto mamãe ajuda com projetos de arte. Semana passada, uma criança abraçou minha mãe e deixou marcas de mãos de tinta em sua blusa. Ela usou aquelas marcas de mãos o resto do dia como medalhas de honra. A fundação tem 50 professores em tempo integral, todos recebendo um salário digno para fazer um trabalho que muda vidas. Fizemos parcerias com 15 hospitais, 30 escolas e inúmeras famílias que nunca pensaram que seus filhos se comunicariam até que a arte lhes deu uma linguagem.
O grande escritório de advocacia ligou mês passado. Eles queriam Isabela de volta, disseram que tinham reconsiderado. Ela riu e desligou. Tenho felicidade roxa para pintar. Ela disse a eles. Arnaldo Vieira faz parte do nosso conselho. Ele diz que o vovô ficaria maravilhado com o que construímos. Eu discordo. Eu acho que o vovô sabia exatamente o que cresceria das sementes que plantou. Eu ainda ensino na escola municipal. Mesma sala de aula, mesmas crianças que precisam de mim, mesmo salário da escola. A única diferença é que agora posso comprar todos os materiais que precisamos. Cada criança ganha seu próprio cavalete, suas próprias tintas, sua própria chance de mostrar ao mundo sua luz interior. Meu avô sabia que a verdadeira herança não é dinheiro, é impacto. Ele passou 10 anos assistindo de longe, documentando não nossas conquistas, mas nossas escolhas. Ele viu Isabela escolher status sobre serviço. Ele viu meus pais escolherem aparência sobre autenticidade. E ele me viu escolher propósito sobre lucro. O testamento não era sobre punição ou recompensa. Era sobre alinhamento. Colocar recursos nas mãos de alguém que os usaria para os outros, não para si mesmos. O vovô não me deixou milhões. Ele me deixou os meios para multiplicar a compaixão. Semana passada, Isabela e eu passamos pelas cartas do vovô, aquelas que meus pais tinham devolvido. Em uma, ele escreveu: Mariana, você está pintando um mundo melhor, uma criança de cada vez. Um dia garantirei que você tenha todas as cores de que precisa. Ele manteve sua promessa. Meus pais estão diferentes agora, menores da melhor maneira, menos orgulhosos, mais presentes. Eles descobriram que ser avós para 2.000 crianças através da fundação traz mais alegria do que qualquer vitória na sala de reuniões jamais trouxe. A coleção de arte que o vovô deixou está pendurada em hospitais infantis agora. Picassos e Portinares vigiando crianças que pintam suas próprias obras-primas entre tratamentos. Aquele estranho no terno cinza que mudou tudo. Arnaldo ainda vem aos nossos eventos. Ele sempre fica no fundo observando, sorrindo. Semana passada ele me disse: seu avô disse que você saberia o que fazer com o dinheiro. Ele disse: Mariana já sabe a diferença entre ter riqueza e ser rica. Ele estava certo. Eu sou rica. Não porque herdei 300 milhões, mas porque herdei o entendimento do que fazer com isso. Dinheiro é apenas papel e números até que você o transforme em vidas mudadas. Essa é a verdadeira herança que meu avô deixou. Não uma fortuna, mas um propósito para ela. Se esta história lembrou a você que seu valor não é determinado pelas opiniões dos outros, por favor, compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Inscreva-se para mais histórias sobre justiça silenciosa e o poder da paciência. Comente abaixo. Você já foi desvalorizado por aqueles que deveriam ter visto seu valor? Lembre-se, às vezes a pessoa mais quieta na sala é a mais forte.